Olá, pessoal! Hoje começa mais um Pod SAP e o episódio de hoje está, muito bacana. A entrevistada de hoje é Amanda Pinheiro, ela que é advogada, embaixadora pelas mulheres. Boa noite, Amanda, como você está? Tudo bem? Boa noite, Lorena. Boa noite, pessoal. Estou bem e muito feliz de estar aqui com vocês. Uma satisfação e agradecer desde já pelo convite de A participar do gente PodSap. a gente que agradece muito por você ter aceitado, né? E antes de mais nada, se apresente para o nosso público aqui do PodSap. Quem é Amanda Pinheiro? Quanto tempo você já está aí advogando, principalmente pelas causas das mulheres? Então vamos lá, Lorena. Amanda Pinheiro é uma mulher, mãe, advogada, militante pelas causas feministas e no enfrentamento à violência contra a mulher. Sou formada em Direito há 4 anos e há 3 anos milito pelas causas feministas. Há 2 anos estou à frente da Associação Humanas, há 2 anos e pouco, e também como embaixadora Âmago, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais. E o que faz aqui a Associação das Manas aqui em Manaus? Pode explicar um pouquinho mais, principalmente do botãozinho, como é que é? Então vamos lá. A Associação Humanas é uma iniciativa da sociedade civil, uma iniciativa do terceiro setor que presta o suporte jurídico e psicossocial de forma gratuita a mulheres vítimas de violência doméstica, intrafamiliar e qualquer tipo de violência. Nós atendemos de forma remota no Brasil inteiro. Iniciamos esse atendimento na pandemia, quando a primeira mulher me pediu socorro, quando eu criei um perfil de mídia social, Instagram, para falar sobre os direitos da mulher e sobre a necessidade do enfrentamento à violência contra a mulher. Foi quando eu recebi o primeiro pedido de socorro de uma vítima no interior de Minas Gerais, Nepomuceno, uma mulher negra, pobre, vítima de violência por 12 anos. Então, nós iniciamos esse trabalho na pandemia. E a Associação Humanas hoje já pôde atender 6 mulheres brasileiras vítimas de violência residentes no exterior. 2 na Alemanha, uma no Chile, 2 em Portugal e uma nos Estados Unidos. Então, o trabalho tem se ampliado. Nós temos chegado também no interior, aqui nas comunidades ribeirinhas, das nossas irmãs indígenas vítimas de violência. E nós temos ofertado esse acompanhamento jurídico. Nós fazemos desde o início da fase da denúncia até o acompanhamento jurídico, o suporte psicológico que aquela mulher precisa. Isso, quando você fala naquela mulher, você já pensa nos filhos, no contexto familiar como um todo. Às vezes aquela mulher vem acompanhada de pais idosos, que também sofrem violência. Tá? Então, a gente também presta esse suporte assistencial, né? O serviço social, as nossas assistentes sociais também fazem um estudo da situação, da estrutura familiar, socioeconômica daquela família e encaminha, né, para os meios em que eles possam receber o suporte social necessário e também disponível na rede. Esse serviço é feito de forma gratuita. Nós também acolhemos essas mulheres. Como que acolhemos a mulher vítima de violência no Brasil inteiro, que não tenha para onde ir com as suas crianças e nos peçam ajuda? Essas mulheres, elas são acolhidas num ambiente de hotel, onde elas recebem alimentação gratuita, o suporte psicológico e social, os serviços de hotelaria. As crianças daquela mulher têm acesso ao lazer daquele hotel, à estrutura daquele hotel. Então, ela rompe com a violência já a partir daquele momento. No Brasil todo, assim? No Brasil todo. Nós temos uma parceria com o Instituto Avon, que é quem patrocina esse acolhimento na estrutura de hotel, também em parceria com uma rede de hotelaria, que nós não divulgamos o nome por questão de segurança, sim. Porque quando essa mulher chega nessa rede de hotéis, ela recebe um codinome com aquelas crianças, justamente para que não facilite com que ela seja encontrada pelo agressor. Então, em algumas situações, nós tiramos aquela mulher da situação de risco eminente. Em alguns casos, nós até mudamos de estado, de cidade, para tirar ela daquele perigo iminente e colocá-la num ambiente seguro dentro do hotel, onde ela possa receber o suporte psicossocial e jurídico. Eu imagino que durante a pandemia o número de violência deve ter crescido bastante, não? Na verdade, o que cresceu foram as notificações. Se tinha muita subnotificação da violência. As mulheres que chegam a registrar algum tipo de ocorrência, elas já sofreram várias violências. E muitas vezes não tiveram a coragem de denunciar.
E durante a pandemia, o que houve foi o aumento de registros. Muitas pessoas em casa, né, aglomeradas, vizinho ouvia e passou a se incomodar e denunciar, chamar a polícia. Então, isso aumentou o número de registros. Sim, até porque tem muito daquela, né? Às vezes algumas mulheres são desencorajadas a fazer a denúncia, às vezes elas chegam na delegacia, elas não são bem tratadas. Exato. Né? A mulher, ela tem medo do julgamento social, ela tem medo da humilhação, de ser exposta na delegacia, de expor o que aconteceu e ser julgada também. Então, há vários fatores que impedem com que essa mulher haja e efetue a denúncia. Você disse que começou já o primeiro atendimento nas mídias sociais. Como é que você tem notado que o papel da mídia social justamente para essas causas? É fundamental, porque hoje a mídia social é um dos principais meios de comunicação. Então, as pessoas, às vezes, não têm o hábito de fazer uma leitura de um livro, de um e-book, mas têm o hábito de todo dia visualizar as mídias sociais. Então, a mídia social ela se tornou um carro-chefe de comunicação. Através da mídia social, você tem acesso ao lazer, você tem acesso à informação, você tem acesso à política, aos direitos, você tem acesso a um leque de informações e a vários nichos. E foi através da mídia social, foi o nicho onde eu estabeleci de comunicação com aquelas mulheres, de acesso aos direitos, acesso à informação e de encorajamento no enfrentamento à violência contra a mulher. Muito bacana. Ainda sobre o projeto Âmago, você poderia me explicar um pouquinho o que é esse botão, como é que funciona aqui para o pessoal com prazer. Aqui está a caixinha, vou mostrar aqui para vocês. Então, o botão de pânico Âmago é uma tecnologia, um dispositivo individual de segurança criado por uma startup curitibana. Também no período da pandemia. Quiser falar o nome da startup, é tudo liberado aqui. É Âmago. É Âmago. É Âmago. Então, no início da pandemia, com esse aumento de registros de violências contra mulheres, eles desenvolvem vários tipos de aplicativos, de dispositivos. Então, eles tiveram essa ideia de criar um dispositivo, um botão de pânico, voltado para mulheres, para que a mulher pudesse pedir socorro de uma forma silenciosa e discreta. Como é que ele funciona? Ele é um dispositivo individual que é linkado a um aplicativo no celular. Esse aplicativo no celular parece uma revista eletrônica de assuntos de interesse feminino, moda, artes, vários tipos de assunto. E naquele aplicativo, a mulher ela cadastra 5 contatos dela de confiança e comunica esses contatos. Se eu estiver em perigo, eu vou acionar o meu botão e você vai receber uma mensagem informando que eu estou em perigo. E é isso que acontece. No momento que ela aperta o dispositivo, é enviado mensagem para esses 5 contatos dela de confiança, informando que ela está em situação de perigo e dando a localização dela em tempo real. Então, essa localização vai sendo atualizada. Se essa mulher sofreu um sequestro, se essa mulher for levada, se essa mulher estiver num aplicativo, num carro de aplicativo, e ele desviar a rota e ela quer pedir ajuda, sem correr o risco de ser silenciada, né, de ser sufocada com um spray. Então, ela aperta o botão e aqueles contatos saberão que ela está em situação de perigo e poderão identificar onde ela está e também acionar a polícia para que ela seja encontrada. Tem uma estimativa assim, de quantas mulheres já usaram o botãozinho? Sim, esse botão de pânico ele é disponível através do site www.amagoapp. Qualquer mulher pode comprar. Ele tem um custo simbólico de R$ 199,00 que se parcela em até 10 vezes. Qual é a finalidade desse botão? Por que a Amanda ela é embaixadora do botão? Né? Justamente eles pesquisando mulheres, ativistas, encontraram meu perfil no Instagram e me convidaram para que eu fosse embaixadora na região norte. E qual é a troca com eles? Eu falo do botão, procuro parceiros comerciais que patrocinem esse botão, porque essa empresa, essa startup tem uma responsabilidade social. Tem uma fila de espera para mulheres que não têm condições de comprar, de pagar por esse botão, de receber de forma gratuita. Bacana. Essa fila de espera tinha um total de 5.000 mulheres. Então, você imagina, 5.000 mulheres que têm conhecimento desse botão, desse dispositivo, se cadastraram informando que não teriam condições de comprar e que precisam desse botão.
Isso aí, entre essas mulheres, estão mulheres que já estão sob medida protetiva, que já sofreram algum tipo de violência e têm medo, receio de sofrerem novas violências. Então, só disso aí, você tem um número de 5.000 mulheres. A Associação Humanas, que é a que eu presido, a troca, como eu falei, recebe gratuitamente esse botão. Né? Então, se eu consigo patrocinar a produção desse botão de parceiros para aquelas mulheres que estão lá na fila, a Associação Humanas também recebe esse botão de forma gratuita. Nós já distribuímos desse botão 120 botões, só aqui em Manaus. Tá? 120 botões. E o Âmago também já desenvolveu 2 projetos bacanas, que foi a união do agronegócio com o Âmago no enfrentamento à violência contra a mulher. Lá no Sul, houveram 2 leilões do agronegócio, leilão de boi mesmo, de material. Eu já ia perguntar, agro, como assim? Como assim? E outros materiais envolvendo a figura do agro, né, e da questão animal também. Eu mesma comprei um quadro, né, desse leilão, e você dava o lance, eu achei o máximo, foi a primeira vez que eu participei. Ai, aquele negócio de filme. Eu achei muito legal, eu falei, poxa, eu queria ser rica, que eu queria comprar tudo isso aí. Porque a finalidade que era importante, né? Sim, que sim. todo o valor arrecadado nesses dois leilões foi voltado para a produção de botão para essas mulheres que estão na fila, aguardando esse botão para receber de forma gratuita, que não tem condições de pagar. Então, foi um movimento massa, foi um leilão em plena pandemia, remoto, né, utilizando mídias sociais, e você dava o lance e assim você patrocinava a produção de botão para aquelas mulheres que estavam na fila. Olha a importância da mídia social. Olha aí, gente, como é importante. Diretora, quer falar alguma coisa? Olha como ela é. Então... achei muito interessante e queria que tu explicasse para o nosso público, se por um acaso eles tiverem interesse de contribuir, dar uma ajuda para esse projeto, como eles poderiam fazer isso? Claro, pode me acionar, tem as minhas mídias sociais ali, Amanda Pinheiro ADV, ou as mídias sociais da Associação Humanas, que é o @ss.humanas. E dizer, eu vi ali a Amanda Pinheiro no PodSap e eu quero contribuir com a produção desse botão. Lá tem um número, na minha bio tem um número de contato, tá? Que é um número comercial, e a gente vai te instruir e agilizar de todas as formas para que você possa contribuir. Maravilhoso. Amanda, eu queria te perguntar, aqui do Amazonas, como é que está a situação? Sabemos que aqui o número de violência contra mulheres é enorme. Sim. Mas você que já está no meio jurídico, acho que consegue entender melhor. Como é que está a situação aqui? Então, gente, é terrível, porque assim, na capital nós temos uma estrutura que pode ser oferecida a essa mulher, um suporte, digamos. Nós temos 3 delegacias especializadas, uma ali no Parque 10, outra na Cidade de Deus e uma na Colônia Oliveira Machado. Entre 33 delegacias, 33 SICOMs na cidade de Manaus, apenas 3 são especializadas. 2 trabalham em horário comercial, que é a Cidade de Deus e a Colônia Oliveira Machado, e apenas uma, que é no Parque 10, trabalha em regime de plantão. Como se houvesse hora para a mulher sofrer violência. Isso que, mas assim, horário de comercial, então Exato, a mulher teria que esperar. Então, se a mulher que está lá na Cidade de Deus, na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul ali da Colônia Oliveira Machado, Compensa, Centro-Oeste, sofrer violência, ela tem que se dirigir de madrugada, ela vai ter que se dirigir para a delegacia especializada do Parque 10 para registrar a ocorrência e solicitar as medidas protetivas. E é importante informar também que, se não for caso de flagrante, as medidas protetivas também só são solicitadas em horário comercial. Essa é a realidade, tá, enfrentada pela mulher vítima de violência aqui em Manaus. Você imagina agora no interior do estado, nos municípios que nós não temos delegacias especializadas. Eu que atuo nesse enfrentamento, o judiciário já não é especializado. Um juiz de interior, de uma comarca de interior, ele é juiz para atender searas de família, criminal, trabalhista, civil, ele atende todas as searas. Você imagina como é o atendimento da mulher vítima de violência? Quanto tempo que leva para ser deferido um pedido de medida protetiva?
e se aquela mulher chega na delegacia, se ela recebe o atendimento especializado e humanizado que ela precisa, que a mulher aqui da capital não recebe na especializada. Então, essa é a realidade. Nós temos registros de ocorrência, a própria Associação Manas, nós atendemos uma mulher que ela foi 5 vezes na delegacia especializada ali do Parque 10, aqui em Manaus. E ela não foi atendida? Ela foi informando as ameaças e mandavam ela embora. Né? Diziam que isso não ia dar em nada, até que ela sofreu 7 perfurações de arma branca. Ela sofreu 7 facadas. Quando ela saiu do hospital, ela fez questão de voltar na delegacia para demonstrar que aquilo que eles disseram que não ia dar em nada gerou nela 7 perfurações e que ela não morreu por motivo, né, alheio à vontade do agressor. Então, essa é a realidade da mulher que sofre violência. Hoje nós temos uma estrutura que o Estado e o município oferecem. O Estado ele está bem mais aparelhado. Nós temos as delegacias especializadas, nós temos o SAPEM, que é o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher, que fica normalmente atrás da delegacia especializada. Então, se você for atendida na delegacia especializada, no Parque 10, ou na Cidade de Deus, ou na Colônia Oliveira Machado, atrás fica a sala do SAPEM, o Serviço de Atendimento do SAPEM. Lá é oferecido o atendimento social, jurídico e psicológico de forma emergencial. Você chegou na delegacia, foi vítima de violência, a orientação é que aquela pessoa que lhe atendeu no balcão lhe encaminhe para o SAPEM, para que você receba, no mínimo, um acompanhamento psicológico, passe por uma entrevista social para que saiba qual é a sua situação, a situação da sua família, e uma orientação jurídica. De lá, eles encaminham para o CREAM, que é o Centro de Referência e Apoio à Mulher, que fica na Presidente Kennedy, no Educandos, um centro para atender todas as mulheres de Manaus. Então, a mulher da Zona Norte, a mulher da Zona Leste tem que se dirigir lá para o Educandos. E a realidade, infelizmente, dessas mulheres, não que a violência social, ela alcance, a violência contra a mulher alcance um nível social. Não. Hoje, a maior zona, o maior número de registros de violências contra a mulher é Zona Norte e Zona Leste. Por quê? São áreas que crescem muito, é por onde a cidade tem expandido. E aí o que acontece? Você imagina essa mulher ter que se deslocar. Às vezes, essa mulher que sofre violência, em muitos casos, ela é impedida até de estudar, de trabalhar. Então, ela não tem o do transporte, ela não tem da alimentação com as crianças. Então, essa mulher tem que se deslocar para ir para esse centro de referência. A ideia é fantástica. O CREAM, lá a mulher vai ter o atendimento do NUDEM, da Defensoria Pública aqui, especializada no atendimento à mulher. Ela vai passar por entrevista social também para ser encaminhada para os núcleos, para os serviços de atendimento social da rede. Ela vai passar por um acompanhamento psicológico, uma terapia realmente, não aquele acolhimento emergencial que ela passou no SAPEM. Só que você imagina, um centro para atender a demanda de uma capital como a nossa, né, que a mulher é agredida, né, a cada 2 horas, né, uma mulher é agredida no Brasil. Então você imagina. Então o índice de violência é muito grande, a rede não suporta e por isso é necessário iniciativas como a nossa, da Associação Manas. Nós, iniciativa do Terceiro Setor, integramos essa rede de enfrentamento. Nós não estamos aqui para bater, para brigar com o Estado. Nós estamos aqui de forma voluntária e gratuita, atendendo uma demanda que é responsabilidade do Estado, mas que o Estado, infelizmente, não consegue dar conta. A Sejusc e a Semasc tem diversos programas voltados para essa mulher, que dá um suporte para que essa mulher não retorne para o ambiente de violência. Mas esses programas não chegam à comunidade daquela mulher. Falta de informação. Então, esses programas ou qualquer auxílio e suporte do Estado vai chegar como? Através de uma OSC, através de uma iniciativa como a nossa, do Terceiro Setor, que tem essa informação, que ampara, que acolhe essa mulher e traz essa mulher para os serviços da rede. Então, nós somos parceiros. Nós integramos uma rede. E essa rede, é importante esclarecer que
cada nozinho dessa rede tem a sua importância. Então, se um nozinho desse se afrouxa, aquela mulher passa e a gente pode perder aquela mulher. Então, todos são importantes nessa rede. Nossa, a realidade é terrível. Uhum. Agora eu tô com uma curiosidade. Quando é que você começou a se interessar pela área da segurança das mulheres, do direito das mulheres? Quando eu também sofri violência. Já Certo. sendo advogada, eu sofri violência estando grávida de 5 meses. Fui à delegacia, passei por todo o constrangimento que a mulher vítima de violência passa. Não fui bem atendida. Eu tinha hematomas no meu corpo, como eu fui atendida por um servidor. Ele olhou, disse que só era uma vermelhidão. Então, não havia necessidade de fazer o exame de corpo de delito. E a mulher que sofre violência, o corpo dela é a principal prova contra o agressor. E mesmo assim, ainda não é... Exato, ele disse que não havia necessidade de fazer o exame de corpo de delito. E aí, eu mesmo sendo advogada, eu sou mulher, estava fragilizada, não fui bem acolhida, não fui bem amparada. Solicitei as medidas protetivas, as minhas medidas protetivas não demorou a sair, ainda bem. E como a maioria das mulheres que já sofreram algum tipo de violência no ambiente doméstico, esse é o diferencial, gente, da violência doméstica para as outras violências. Por quê? Quando você é agredido por um estranho na rua, a sua reação é se defender, é pedir ajuda, né, chamar a polícia. A violência doméstica ela é diferente por quê? Porque, a princípio, você está sendo violentada por alguém que você ama, por alguém que você confia, por alguém que você tem uma história de vida ou desenvolveu uma expectativa para ter uma história de vida ao lado daquela pessoa. A violência doméstica nem sempre é praticada pelo companheiro. É pelo pai, é pelo irmão, é pelo tio, é pelo avô, é pelo primo. Então, você vê aí que há uma ligação afetiva quando não há uma ligação sanguínea. E como na maioria dos casos, após uma semana da agressão que eu sofri, o agressor me procurou, pediu perdão, fez promessas e eu fiz o quê? Perdoa. Me abestalhei. E perdoei. E aceitei de volta. Então, o que acontece? Devido à experiência que eu passei, tanto nos atendimentos da rede, como a experiência pessoal de perdoar e sofrer uma nova violência, entender que o agressor ele não muda. Se ele bate uma vez, ele bate de novo. Eu não julguei mulheres. Eu aprendi a acolher. Eu acho que falta muito nisso, né? As pessoas entenderem que a pessoa ela tá fragilizada. Ela está fragilizada, a dependência emocional é muito mais forte e mantém muito mais a mulher num relacionamento abusivo, num ciclo de violência, do que a dependência financeira. Durante a pandemia, nós temos uma estatística de que 52% dos casos registrados de mulheres vítimas de violência, elas eram mulheres que exerciam atividade laboral. O que isso quer dizer? Elas estavam aí, no mercado de trabalho. Ou seja, nem todas elas, você vê, dependiam totalmente do agressor. A dependência emocional mantém muito mais a mulher no ambiente de violência, no ciclo da violência, do que a dependência financeira. Por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico. Muito importante. E como nós estávamos falando aqui na rede, por exemplo, a demanda é muito grande. A mulher vai marcar um acompanhamento psicológico. Eu fui uma que fui atendida pelo CREAM, fui muito bem atendida, mas não tinha atendimento, não tinha vaga para o atendimento psicológico. E aí a mulher ela é direcionada a procurar ou perto da sua casa ou nas universidades. Então é muito importante a gente destacar o trabalho das universidades. Só que a mulher está tão fragilizada que ela não vai atrás. Ela não vai atrás. Por isso que é importante, seria muito importante que aquela mulher já saísse de lá com o primeiro acolhimento e o atendimento seguinte marcado. Que aí ela já teria aquele compromisso. Como acontece com a associação. Quando as mulheres estão nesse acolhimento no ambiente de hotel, elas passam no mínimo por 4 atendimentos psicológicos. Tá? Isso foi uma meta que nós estabelecemos. Então, o tempo que elas ficam, por exemplo, de 15 dias, é uma maratona para nós organizarmos a vida daquela mulher. Então, vai ser um intensivão do jurídico, do social e do atendimento psicológico, das psicólogas. Porque aí o que acontece?
Quando aquela mulher sair, em alguns casos a gente prolonga o período dela. Mas o nosso foco é em 15 dias tentar organizar a vida daquela mulher ao máximo para que ela não retorne para o ambiente de violência, para que ela tenha para onde ir, para que ela não precise retornar para o ambiente com o agressor, para que ela já saia de lá com, por exemplo, ação de divórcio ou reconhecimento de solução de união estável em andamento, com a guarda e o alimento das crianças, com tudo já organizado e psicologicamente, aqui emocionalmente, né, fortalecida, para que ela entenda que aquilo é uma nova oportunidade de vida. Com certeza. Diretora, quer falar alguma coisa? Quero sim, quero fazer uma pergunta. Com certeza, na maioria das vezes, o motivo das mulheres voltarem para os seus agressores é por conta de seus filhos. Porque elas pensam, eu não vou conseguir criar eles sozinhos, eu não vou ter condições. Você diria que é justamente por conta da sociedade machista que a gente vive, daquela coisa de que a mulher não pode ser mãe solo? Ou então... Ai, gente, é um assunto tão revoltante, sabe? Sim, que a gente até na não parece pensar verdade, direito. a mulher ela é muito cobrada em tudo. A Sim. mulher ela tem que ser uma boa cidadã, ela tem que saber se comportar na sociedade, né, sem causar certos estranhamentos, né, sem chamar muita atenção. Ela tem que ser uma boa profissional, muitas vezes recebendo menos que o colega que é homem e que tem a mesma qualificação e exerce a mesma função, realiza as mesmas atividades. Ela tem que ser uma boa mãe, mesmo ela estando cansada, porque ela trabalha fora para sustentar o filho em casa, ajudar na contribuição ali na família, no sustento da família. Ela tem que ser uma mulher amorosa para o seu esposo e tem que estar ali pronta a qualquer momento para satisfazê-lo. Ou seja, ela tem que ser bela, recotada e do lar, né? Em tudo. Então, a mulher ela é muito cobrada. E devido a essa cobrança, a esses julgamentos, a mulher ela também ela acaba sendo colocada dentro, né, de uma caixinha que ela tem medo de sair dali. Ela tem medo. Quando eu compartilhei aqui minha experiência com vocês, eu fui agredida, eu tinha 5 meses de gestação, esperando o meu filho. Fui agredida novamente, após 9 meses, meu filho já estava com 3 meses. E né? só um minuto. Mesmo você grávida, com hematomas ainda assim, Sim. Né? Ainda tive que ler, na verdade, um parecer ministerial, porque como eu me defendi, né, no momento que eu solicitei a medida protetiva, em nenhum momento na delegacia eu menti. Eu relatei que eu tinha quebrado uma vassoura nele, me defendendo. Uma investigadora que me atendeu na delegacia disse assim, eu não quero saber o que a senhora fez, a senhora estava agindo em legítima defesa. Na hora, eu mesmo tendo conhecimento do conceito de legítima defesa, eu estava fragilizada e assustada e disse, gente, eu quebrei uma vassoura nele. Né? E aí a diferença de ter mulheres que tenham empatia com a causa. Ela disse, não quero. Naquele momento ela me fez perceber e tentar tirar aquele sentimento de culpa. Ela disse, não quero saber, a senhora está grávida, a senhora foi agredida, a senhora agiu em legítima defesa. Né? E li uma promoção ministerial, por exemplo, de uma servidora do Ministério Público, mulher, que no momento que ele juntou lá a foto a defesa, né, do acusado juntou, do agressor juntou a foto da vassoura quebrada, os hematomas que ele ficou, alegando que eu era uma pessoa violenta, a promotora colocou no parecer ministerial que a medida protetiva ela era necessária, visto que ambos corriam risco. Então, você vê que a mulher, mesmo vítima de violência, ela ainda é julgada quando ela se defende. Então, você observa que foi uma outra mulher que digitou um parecer ministerial desse. Então, você imagina que nós não somos acolhidas pela nossa semelhante. Né? Nós não somos acolhidas pela nossa semelhante. Você imagina por uma sociedade que foi educada, enraizada numa educação patriarcal machista, que nós estamos, na verdade, desconstruindo para tentar reeducar, sabe?
Então, você já percebe. E eu quero aproveitar aqui o PodSap para falar para essas mulheres que têm filhos e têm medo e se mantêm na relação abusiva com a justificativa por ter filhos, que os seus filhos são o principal motivo, devem ser o principal motivo para você sair dessa relação abusiva. Porque quando você se mantém nessa relação por causa dos seus filhos, você está ensinando aos seus filhos que a violência é normal, que a violência é algo aceitável. E aquele seu filho ou vai repetir a conduta do pai, do agressor, porque é a referência que ele tem em casa, ou ele vai ser um menino inseguro. E a menina vai, quando sofrer uma violência, vai achar que é normal, né? Vai aceitar ser tratada com violência quando não cria repulsa da figura masculina, né? E isso atrapalha depois as relações pessoais dela. Porque vai criando um ciclo, né? A Exato. criança cresce, vê que é normal. E já há estudos abusos, que comprovam, estudos psicológicos, que as crianças que crescem num ambiente de violência doméstica são semelhantes às pessoas que passaram, às crianças que passaram por campos de concentração. Então, você imagina o nível do trauma que a violência doméstica ocasiona nessas crianças. É muito complicado, é muito triste. Mais algum comentário? Porque eu tô vendo que você tá querendo falar. Hoje você está a PodSap tá com o tema de mídias sociais, certo? Sim. E nos últimos anos a gente veio assistindo a presença da questão feminista na internet com muito mais força. Exato. E você acredita que isso vai ajudar a trazer para o universo da advocacia mais pessoas interessadas na causa da mulher? Com certeza. Pelo que eu tô vendo, parece que tá faltando muita gente, né? Sim, nessa parece área. que parece não, mas tá faltando profissionais que sejam realmente capacitados para lidar com esse tipo de situação. Sim. Quando eu escolhi esse nicho, devido à experiência que eu vivi, eu percebi a importância de uma comunicação acessível às mulheres, que facilitasse o entendimento dos direitos delas e de como elas poderiam se defender da violência. Quais os procedimentos, a necessidade realmente do enfrentamento à violência contra a mulher. E eu encontrei na mídia social o canal ideal, justamente porque a mídia social, ela nivela as classes sociais, ela nivela os gêneros, ela nivela a sociedade. Todos têm acesso à mídia social. É diferente de um jornal que você assina, diferente de uma revista que alguém assina e recebe, uma revista digital. A mídia social, todos têm acesso. Então, você gera ali uma isonomia. E aí eu percebi que seria o canal ideal para eu levar essa informação às mulheres. E como eu falei, eu iniciei falando sobre os direitos da mulher, o enfrentamento da violência, sem compartilhar o que eu havia sofrido. Eu percebi na minha experiência que eu precisava compartilhar mais os direitos, essas informações e facilitar esse acesso às pessoas. E isso foi gerando, né, esse despertamento. Nós temos algumas mulheres advogadas que fazem esse trabalho como o meu, psicólogas. Olha, na Associação Humanas, por exemplo, nós somos 40 voluntárias. Entre as 40 voluntárias, nós temos advogadas, psicólogas, assistentes sociais e universitárias. Nós temos esse corpo aqui em Manaus, que é a sede, e espalhado aí pelo Brasil. E devido à pandemia, o atendimento iniciou remotamente. Hoje nós já fazemos atendimentos presenciais, já acompanhamos até a delegacia, por exemplo, quando há necessidade. Mas você percebe como o remoto facilitou que a informação chegasse, a orientação chegasse e pudesse ser feito algo por essas mulheres. Como que eu aqui em Manaus faria algo por uma mulher que me solicitou ajuda lá no interior de Minas Gerais, em Nepomuceno? Uma mulher que eu nem conhecia, que o processo dela era físico, a vara ainda funcionava com processo físico, se eu não podia nem ter acesso de forma digital ao processo, através de uma procuração. E como é que foi feito? Pode contar um pouco da história desse primeiro caso? Ela compartilhou a história dela
no Facebook, num grupo de Facebook de apoio de mulheres, apoio mútuo de mulheres vítimas de violência. E lá naquele grupo alguém disse assim, olha, essa doutora aqui, essa advogada vai te ajudar. E mandou o link do meu Instagram, justamente porque eu falava sobre enfrentamento à violência. E essa mulher fez contato comigo através do direct. Quando ela fez esse contato, eu já achei um absurdo, fui recolhendo as informações sobre o histórico dela. Além de ela sofrer a violência doméstica, ela sofria a violência institucional, porque ela solicitava ajuda, ela tinha ido até uma delegacia, ela já estava sob medida protetiva, o agressor não cumpria as medidas, continuava ameaçando e a perseguindo, e quando ela foi até a delegacia de polícia para registrar a notificação de descumprimento de medida protetiva, porque descumprimento de medida protetiva não é desobediência judicial, gente, é crime. É o único crime que desde o início é previsto na Lei Maria da Penha. Descumpriu, é crime. Então ela foi até a delegacia e ela ouviu do delegado que aquele papel, as medidas protetivas que ela tinha, era mais um papel na mesa do juiz, e só aquilo. E que não valeria de nada. Não valeria de nada. Então, ela foi negada a atendimento pelos servidores e pelo próprio delegado. Então, para mim, aquilo foi o absurdo, o cúmulo do absurdo, porque aquela pessoa ali, ela tem uma obrigação legal diante daquela mulher. É diferente de uma mulher que pede ajuda para você, para mim, né, que não sou um servidor público, que não sou alguém revestido de uma lei que me obriga a atender. Né? E ele tinha essa obrigação. Então, naquele momento, através de telefone, eu providenciei procuração e tudo, mas percebi que a ação dela era física, eu não poderia fazer nada. Então, por telefone, acionei o Ministério Público, acionei o Judiciário. A primeira pessoa para quem liguei foi a prefeita da cidade, porque era uma mulher, imaginei que seria empata com a situação e a acolheria. Foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer que a vítima era louca. Oi? Exato. Então, e uma mulher que é envolvida em projetos sociais com mulheres, né? Então, eu imaginei que ela teria um comportamento mais acolhedor. Então, quando eu vi que eu não teria o suporte da prefeitura, acionei Ministério Público, Judiciário, OAB de Minas Gerais. O caso gerou uma repercussão tão grande que um vídeo em que eu gravei relatando a história dela, porque ela sofria diversas violências. E as crianças dela... Eu vou usar o caso dela para vocês verem o efeito que a violência causa nas crianças que crescem nesse ambiente. Os filhos dela sempre viram ela sofrer violência sexual, ela ser violentada pelo companheiro. Essa mulher foi arrastada pelos cabelos em via pública pelo companheiro. Essa mulher foi arrastada nua. Os filhos sempre viram isso. E a sociedade nunca se comoveu, nunca fez nada. O filho dela, na época do meio, se tornou um menino introspectivo, sem reação de sentimento algum. Ele não ama e nem odeia. Apático. O mais velho correu com uma faca atrás do próprio genitor para tentar matá-lo e acabar com o sofrimento da mãe e da família. Quase foi preso, enquanto o genitor, que era o agressor, estava solto. É o acúmulo do absurdo. A criança é quase em presa. defesa da mãe e dos demais irmãos. A menina mais nova, que hoje eu acredito que já esteja com seus 14 ou 15 anos, retrocedeu a idade mental de 5, 6 anos. Gente, isso é trauma. A psicóloga, uma amiga minha, a Priscila Zanetti, lá de São Paulo, que atendia essa família remotamente, atendeu a meu pedido, porque na época foi o primeiro atendimento que eu tive, não havia essa estrutura da Associação Humanas, eu pedi ajuda a ela. Ela passou a atender a família. Ela me disse, Amanda, acontece, né, às vezes a pessoa sofreu um bloqueio mental mesmo, psicológico, para esquecer, né, e voltar a uma idade em que ela se sentia confortável e segura. E ela voltou à idade mental de 5 anos. Hoje, essa menina ela é atendida pela PAI da cidade. Nós conseguimos a importância do serviço social e do jurídico junto. Nós conseguimos com que ela recebesse um BPC, benefício de prestação continuada, porque a vida daquela menina foi comprometida. E ela precisa de um suporte mínimo do Estado para que possa continuar seguindo. A mãe, devido a todos os traumas, sofre aquela fibromialgia. Dói o corpo todo, né? Não consegue ficar muito tempo no trabalho.
Mas esse acompanhamento psicológico, esse suporte que ela tem recebido, tem ajudado. O menino do meio, que é apático, não demonstra sentimentos, focou nos estudos, né? Passou numa escola de ensino técnico lá, recebeu um notebook para ajudá-lo, auxiliá-lo nos estudos, e ele é focado, foi onde ele focou. Né? O mais velho deu bastante dor de cabeça, revoltado, hoje já é outro menino, mas se eles não pudessem ter recebido esse suporte, como que não seria a história dessa família? E se essa mulher lá no início tivesse sido socorrida, com certeza essa criança não teria esse trauma hoje, não teria sofrido esse retrocesso. Né? Então, é um exemplo do que a violência. Foram 12 anos de violência que essa mulher sofreu. 12 anos de violência. Outra consequência, ela usa perucas, né? O cabelo puxaram dela não cresce tanto, ele mais? puxou tanto o cabelo dela que ela sofreu como um escalpelamento, né? De tanto puxar, e ela usa perucas. No Instituto Manas, quais são Associação Manas. Manas, desculpa. Na Associação Manas, quais já foram os feitos, assim? Quantas pessoas vocês já salvaram? Já deram suporte? Nesse período, nós passamos a registrar os atendimentos a partir do registro da associação, que tem 1 ano e pouco, quase 2 anos. Né? Nós já atendemos 247 mulheres. Nesses atendimentos, aí você aumenta, incluindo as crianças, né, que a gente não detalhou, que são muitas crianças, alguns pais, idosos. Desses todos os atendimentos que nós fizemos, e por que um diferencial desse atendimento? Porque a gente não só orienta, alguns atendimentos são uma orientação remota, jurídica que aquela mulher precisa, é um acolhimento psicológico rápido que aquela mulher precisa, é uma orientação social onde ela vai buscar um benefício, como vai ficar a vida dela. Né? Outras não, são acolhimentos realmente. Desses 247 atendimentos, só 5 voltaram ao relacionamento abusivo, ao ciclo da violência. Então, você percebe que é um trabalho eficaz. E por que voltaram? Porque não seguiram as orientações, não quiseram continuar com as terapias psicológicas, né, com os atendimentos psicológicos. E a gente respeita essa mulher, a decisão dessa mulher. Quando ela precisar da Associação Manas novamente, nós estaremos aqui. Até porque, antes de tudo, precisa respeitar essas mulheres. Exato. Né? Diretora, quer falar alguma coisa? Sim, muito interessante a entrevista. Acho que muito boa a sua presença, muito obrigada. Obrigada. E para finalizar, tenho certeza que quem assistiu esse episódio vai ter interesse um pouco maior na Associação Manas. Sim. Como é que a pessoa pode fazer para se voluntariar? Claro, ela pode manifestar o interesse através do Instagram ali. Vou repetir. Vamos deixar tudo na descrição, hein, Por pessoal? favor, é @ass.manas, tá? @ass.manas. Pode ser de qualquer lugar do Brasil. A gente ainda não tem ninguém no Nordeste, gente. Eu amo o Nordeste. A gente já atendeu várias mulheres no Nordeste. Ter alguém lá seria muito bacana. Então, já quero até fazer o convite aqui. Nós já temos no Sul, temos em São Paulo, temos aqui em Goiânia, né, aqui no Amazonas, que é o maior número de voluntárias. Nós precisamos muito de psicólogas, mulheres. É importante dizer aqui que a Associação Manas é totalmente, integralmente formada por mulheres. Nós temos homens parceiros, que são Mano das Manas, que nós chamamos, colegas advogados, que são peritos, por exemplo, que às vezes colaboram em alguma ação. Homens que falam do trabalho, divulgam para conseguir mais parceiros, né? Mas o corpo técnico voluntário é formado unicamente por mulheres, porque nós queremos gerar essa identificação e, como o próprio nome diz, manas, para que elas entendam que elas não têm só mais uma profissional atendendo, mas irmãs, maninhas mesmo, que vão caminhar com elas. E é isso, pessoal. Mais algum outro último recado? Pode deixar suas redes. Quero agradecer o convite mais uma vez, convidar todo mundo a seguir e indicar a Associação Manas, @ass.manas, seguir o meu perfil profissional lá, Amanda Pinheiro ADV, que a gente fala muita coisa legal sobre mulher, direitos da mulher e enfrentamento à violência. Vamos empoderar
as mulheres. Até porque o lugar de mulher é onde ela quiser, não é mesmo? Onde ela quiser. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que aqui vai ser um assunto que vai interessar muitas pessoas. Eu espero que surjam mais voluntários, principalmente se você é do Nordeste, se tem algum amigo no Nordeste, vai lá, seja um voluntariado. E é isso, pessoal. Mais uma vez, o Pod SAP encerra por aqui, diretamente dos estúdios da Manaus 360. Um beijo, até a próxima!